Olá! Vamos falar hoje sobre a fase número 8 do seu trabalho, que é a elaboração da hipótese. Eu sou o professor Jonas Rodrigo Gonçalves. Esse material aqui, ele é de acesso gratuito, então eu vou deixar aí na descrição depois para que você possa acessá-lo, tá certo? Mas muito bem. Quando nós pensamos na elaboração da hipótese de um trabalho, e tanto faz a hipótese de um projeto de pesquisa ou a hipótese de um artigo de revisão de literatura, é importante que você saiba que a hipótese ela é sinônimo de suposição. O que você supõe sobre o problema, sobre o tema, certo? Se é uma suposição, você concorda que a gente pode supor uma coisa e depois descobrir outra? É verdade, Jonas. Então, muito bem. Então, por isso que a palavra correta é hipótese, é algo hipotético. Nesse sentido, hipótese é uma afirmação categórica, uma suposição, que tente responder ao problema levantado no tema escolhido para a pesquisa. É uma pré-solução do problema levantado. O trabalho de pesquisa, então, irá confirmar ou negar a hipótese ou suposição levantada. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi, Jonas. Vamos ver os exemplos, porque eu acho que com os exemplos a coisa fica mais clara, tá certo? Vamos lá. Exemplo número 1. Vamos supor que você tivesse o seguinte problema. A mulher é tratada com submissão pela sociedade? Esse é o problema que a sua pesquisa, por exemplo, ia querer responder. Aí você teria a seguinte hipótese: a sociedade patriarcal, ou seja, masculino, homem, patriarca e não matriarca, feminino, mulher, então, a sociedade patriarcal, representada pela força masculina, exclui as mulheres dos processos decisórios. Então aqui tá, é uma hipótese de que se a mulher está excluída socialmente, na lógica patriarcal, das decisões, ela é tratada como submissa pela sociedade. Entende aí o que é uma hipótese diante de um problema? É como se essa frase da hipótese respondesse sim para a minha pergunta do problema. Então, problema. A mulher é tratada com submissão pela sociedade? Hipótese. Sim. Dizer sim para o problema é a mesma coisa que dizer a sociedade patriarcal, representada pela força masculina, exclui as mulheres dos processos decisórios. Repare que aqui foi dito a mesma coisa que sim, só que foi dito com um vocabulário que embase, que explique melhor a minha hipótese. Tá certo? Vamos a um segundo exemplo, para ficar cada vez mais claro. A mulher é tratada com submissão pela sociedade? Vamos supor que você queira dizer sim. Sim, a mulher é tratada com submissão pela sociedade. Ah, não, professor Jonas, mas aí qual a diferença? No exemplo número 2 é a mesma frase. Não é a mesma. A pontuação muda. O problema é uma pergunta e a hipótese é uma afirmação. Ou seja, no exemplo 2, a hipótese apenas afirmou o problema, não trouxe outras palavras, que nem a hipótese do exemplo 1, que falou de patriarcalismo, força masculina, processos decisórios, sabe? No exemplo 2, mas no exemplo 1 também houve uma afirmação à pergunta, ou seja, a resposta também foi sim. Sim. As duas hipóteses são as mesmas. O que eu estou querendo lhe mostrar é que tem várias formas de ter a mesma hipótese. Uma forma que apenas afirme e outra forma que use outro vocabulário, outras bases conceituais. Está certo? Muito bem. Claro que em pesquisas, como por exemplo um trabalho científico, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou até um pré-projeto para ingressar num programa stricto sensu de mestrado e doutorado, enfim. O grau de complexidade seria muito maior.
né? É importante eu sempre ressaltar que neste curso em especial, neste primeiro momento, estou querendo orientar quem está fazendo o artigo de revisão, trabalho de curso de nível de graduação, tá certo? Por isso, não que mude alguma coisa para um trabalho de maior complexidade, não. Só que aqui a minha linguagem, ela tem inicialmente esse público específico, tá certo? Exemplo número 3. A nova legislação contribuiu positivamente para o empregado doméstico? Vamos supor que você acredite que sim, que seu trabalho irá provar que sim. Então pronto, ó. A nova legislação contribuiu positivamente para o empregado doméstico. Então você está afirmando o problema. A sua hipótese é afirmar o problema. Estou entendendo, professor. Nossa, existe uma relação direta, então, né, Jonas, do problema com a hipótese. Com certeza, existe uma relação direta do problema com a hipótese. Existem até pessoas que gostam de trazer duas hipóteses, mostrar que sim e mostrar que não. Mas a gente tende a entender que esse trabalho ficará em cima do muro. A menos que seja, por exemplo, de novo eu, né, um trabalho de maior complexidade, uma dissertação de mestrado, que é mais científico, uma tese de doutorado, ou mesmo uma monografia, que a pessoa terá no mínimo 80 laudas para poder discorrer ali num trabalho monográfico os sims e os nãos. Agora aqui, num trabalho de revisão de 10 páginas, nós precisamos focar em uma hipótese, certo? Porque senão corre o risco de o trabalho ficar em cima do muro e tentar querer, vamos dizer... Tem um ditado popular que diz assim, olha, não tente segurar o mundo com as mãos, pois ele pode lhe escapar entre os dedos. É mais ou menos isso, sabe? Então, um problema, uma hipótese é o que nós vamos definir aqui neste momento para este perfil de trabalho que você irá realizar. Exemplo 4, ó, problema. As mulheres do agronegócio estão em condições de igualdade com os homens do mesmo setor? Vamos supor que você acredite que não. Então, ó, você poderia ter uma hipótese que apenas negasse o problema. As mulheres do agronegócio não estão em condições de igualdade com os homens do mesmo setor. Entendeu? Então você viu aqui exemplos que afirmaram o problema de hipótese e exemplos de hipótese que negaram o problema. Lembrando que a hipótese, né, que você está aqui aprendendo nessa aula comigo, ela irá compor o 5º parágrafo, neste modelo que eu estou adotando, o 5º parágrafo da sua introdução, certo? O primeiro parágrafo é o tema, depois vem uma paráfrase que respalde o tema. O terceiro parágrafo é o problema, e o 4º parágrafo, uma paráfrase que respalde o problema. Depois vem o 5º parágrafo, uma hipótese. E o 6º parágrafo, uma paráfrase que respalde a sua hipótese. Tá certo? Eu espero que tenha entendido. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não. O próximo capítulo já fala da elaboração dos objetivos, mas os objetivos estão na fase 9. Eu quero ainda me deter nesta aula sobre a fase número 8, a fase da elaboração da hipótese. Espero que tenha ficado claro. Eu estou à disposição. Um abraço, até a próxima aula.